Caríssimos irmãos e irmãs, paz e alegria no Senhor. 25º domingo do tempo comum. A liturgia de hoje é bastante desafiadora. A parábola de Jesus é uma parábola que muitas vezes não é muito bem interpretada, principalmente porque associam que Jesus elogia o administrador infiel e injusto. E no real, o Senhor usa da parábola para chamar a atenção dos filhos de Deus para a importância da esperteza. E principalmente, pode existir uma esperteza para o bem e não só para o mal. Então ele não elogia o administrador injusto. Ele sim pede aos filhos de Deus que tenham a mesma esperteza que ele, ou seja, no momento oportuno, possam tomar a decisão. Mas vamos começando da primeira leitura, tirada do profeta Amós, capítulo 8, versículos de 4 a 7. A profecia de Amós é uma profecia de grande denúncia e de grande questionamento das atitudes em Israel. O profeta Amós é aquele que apresenta que vocifera com voz forte, condena, não aceita a injustiça que é feita em Israel. Amós está no Reino do Norte, ali na região um pouco para cima da Samaria, e ali ele vai questionar como as pessoas estão agindo. Como se dizem homens e mulheres de fé, que creem neste Deus verdadeiro, mas aproveitam as oportunidades para tirar uma certa vantagem, que muitas vezes decidem-se por enganar as pessoas, como ele vai dizer, diminuir as medidas, aumentar os pesos, adulterar as balanças, dominar os pobres com dinheiro, usar de usura, de empréstimo, e os humildes com um par de sandálias, ou seja, vender o resto do trigo, o trigo estragado. Amós denuncia uma pessoa que diz ter fé, que diz ser pertencente à fé judaica, mas a sua vida não expressa e não espelha essa fé. Ou seja, a sua vida é falsa. Isso é o que nós chamamos de pessoa falsa. A pessoa que crê, mas que usa de subterfúgios para colocar os seus desejos, as suas vontades, as suas buscas, sempre dá um jeitinho de ganhar em cima dos outros, de dizer algo aqui ou acolá, de tentar ludibriar as pessoas, E Amós vai dizer, isso é tudo condenado. Deus condena tudo isso. E ele vai dizer, nunca mais esquecereis o que fizestes a este povo. Principalmente, vai dizer Amós, quando se engana os pobres, os simples, os humildes, os necessitados. A liturgia hoje dá um chacoalhão na gente. Precisamos nos pautar pela honestidade, pela justiça, pelo amor ao outro. Ser justo não é dar tudo que tem gratuitamente. Você também precisa sobreviver. Mas venda com justiça, seja honesto no trabalho que executa, faça o bem, empenhe-se bem. Não é porque eu estou trabalhando que eu vou fazer corpo mole, eu já ganhei meu salário mesmo, deixa pra lá. Não. Você tem o seu trabalho, lembre que muitos não têm. Muitos não têm essa possibilidade. Então por que não trabalha? Por que não se empenha? Por que não se coloca com decisão e com coragem? Por que não age nessa justiça? Por que não ajuda aquele que menos entende a entender melhor para que não caia num golpe ou num erro? Parece que cada vez mais, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus vem se tornando fora desse nosso mundo, porque cada vez mais o que é mais importante não é olhar para o outro, não é buscar o irmão, mas é sim
ganhar vantagem em cima do outro, explorá-lo. O melhor sim é conseguir passar por cima dele. E aí nós caímos no evangelho de hoje. Lucas, capítulo 16, de 1 a 13. A parábola do administrador infiel. Ou seja, é descoberto pelo seu patrão que ele administra os bens do patrão e ganha um dinheirinho ali por fora, uma propina aqui, um dinheirinho acolá, e assim ele vai amontoando bens para si, buscando e centrando nos seus próprios interesses. E vai dizer Jesus, quando ele soube que ele ia ter que prestar contas da sua administração, ia perder a sua administração, o que ele fez? Ele pegou da sua injustiça e transformou a esperteza que era usada para a injustiça, transformou a esperteza para um bem. Bem para si mesmo. Ou seja, abaixou a dívida de todas as pessoas, como era ele que administrava, e essas pessoas iam passar a tratá-lo bem. Ele teve uma mudança rápida, momentânea, esperta e caminhou nessa direção. E aí Jesus vai dizer no verso 8 do capítulo 16. E o Senhor, não é Jesus, o Senhor daquele patrão, daquele administrador, elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos desse mundo são mais espertos nos negócios do que os filhos da luz. O ensinamento que Jesus está querendo nos dizer é: seja esperto, como são espertos os injustos, seja esperto para fazer a justiça e o que é certo. Se você tem um exemplo de injustiça, se você tem um exemplo de alguém que ganha em cima dos outros, se você tem um exemplo de alguém que faz a coisa errada, busque entender toda a dinâmica do que ele faz para usar isso para o bem. Por exemplo, ele imediatamente percebeu que ia perder o emprego, já mudou a sua forma de administrar e já mostrou para todos os outros que podem acolhê-lo, que ele vai ajudá-los. Quando nós percebemos que estamos no caminho errado, o que fazemos? Deixa para lá? Eu estou tratando mal os meus filhos. Deixa para lá, vai fazer o quê? É assim mesmo. Eu também fui judiado, então eu vou tratar mal. Não. Eu vou mudar. Vou mudar rápido. Vou usar da mesma esperteza. Eu vou passar a tratá-los bem. Eu vou passar a cuidar deles com carinho, com amor, com dedicação. Talvez eu não o fiz antes porque eu não sabia que eu fazia errado. Não sabia que eu os tratava desse jeito. Eu percebi que eu estou no pecado ou que eu estou cometendo um erro. Vou me empenhar rapidamente para mudar. E mudar de direção total. E seguir num outro rumo, numa outra direção, com toda a dedicação, com todo o cuidado, com todo o amor. Por quê? Porque eu sei quem eu sigo, o Senhor. Esse administrador infiel, ele sabe do que ele ia precisar. Ele ia precisar que alguém o acolhesse, já que ele não tinha forças nem para cavar e tinha vergonha para mendigar. Agora, ele vai ser acolhido porque ele foi injusto com o seu Senhor e justo com ajudou aqueles que ele abaixou a conta. E nós, eu, você que somos cristãos, que seguimos o Cristo, porque quando percebemos que não estamos no caminho correto, somos lenientes, preguiçosos, cansados, até eu decidir mudar, então deixa. Vamos com calma, não precisa ser tão rápido, não preciso me empenhar tanto, eu percebo que eu não trato bem as pessoas, mas deixa pra lá, todo mundo não trata bem uns aos outros mesmo, isso é normal. Não, isso não é normal. Isso chama leniência na fé, isso se chama falta de decisão, isso chama falta de coragem, isso falta determinação, falta empenho, precisa ir, precisa se lançar, precisa se jogar, precisa crescer nesse caminho e buscar
Buscar com decisão, buscar com empenho, buscar com coragem, com determinação. Eu vou mudar, e se eu vou mudar, eu vou deixar de fazer isso para fazer aquilo. Porque eu percebi que não deve seguir esse caminho. A esperteza aqui elogiada é a rapidez e a capacidade de bem fazer. Os filhos das trevas não são melhores que os filhos da luz. Mas Jesus vai dizer, use da esperteza que tem os filhos das trevas para que você possa comunicar a luz. Veja outro caminho. Você percebeu um lugar onde você pode evangelizar. E você percebeu como chegar lá. E aí você fala, não, vou me empenhar, vou fazer essa evangelização, vou ajudar essas crianças, esses adolescentes, esses casais, vou aconselhar essas pessoas, vou me empenhar. Ah, não. Vamos com calma, né? Tem muita coisa para fazer. Aí eu não sei se eu vou ter tempo. Ah, eu acho que eu vou ir com mais calma. Eu acho que eu vou mais paciente, porque essa coisa dessa pressa não é bom, não vai produzir bons frutos. Então eu vou com calma, com tranquilidade e deixo acontecer. Uma hora eu vou, né? Cada um cuida da sua própria vida. Não. Deus inspirou o seu coração. Deus inspirou a sua vida. Deus trouxe em você essa perspectiva nova. Tenha coragem, meu irmão. Saia desse universo. Use dessa graça que o Espírito Santo está te dando. Seja esperto. Peça a Deus a graça dessa esperteza para fazer as boas obras e para servir ao Senhor. Porque quando Jesus diz não servirás a dois senhores, realmente não servirás a dois senhores, porque só existe um. O Senhor da minha vida é o Senhor do céu e da terra. Não tem outro Senhor. Só existe um Senhor. E este Senhor que existe é a quem eu sirvo. Se eu me disponho a servir o outro é porque eu abandonei ele. Porque eu desisti dele. Não dá para ficar com o pé em duas canoas. Que possamos pedir a Deus, meus irmãos e irmãs, a graça dessa esperteza para o bem. Que esse Espírito de Deus nos suscite, nos impulsione, nos motive, para que possamos bem servir, para que possamos nos voltar ao irmão com decisão e com coragem. Que Deus te abençoe. E como nos diz Timóteo hoje na primeira carta, capítulo 2, versículos de 1 a 8, reze. Reze por todos. Pelos que nos governam, por todos os povos, por todas as pessoas. Reze. Reze para que Deus os conduza e que eles possam fazer o bem e conduzir cada vez mais na direção do bom caminho. Que Deus os abençoe e os guarde sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.